Pessoal, eu espero que o vento ajude no áudio desse vídeo, os carros que estão passando aqui atrás também não atrapalhem, mas eu parei aqui, eu estou no Mar Morto, em Israel, para mandar um vídeo para vocês aí no Brasil, porque de cada vez que eu vou falar de arqueologia de Israel nas igrejas por aí, está aumentando cada vez mais o número de pessoas que me perguntam sobre os famosos bolanes que tem aqui em Israel. Talvez você já ouviu falar disso também. Existem alguns vídeos que estão na internet com milhares e milhares de visualizações de um pregador, às vezes mais de um, que vem aqui no Mar Morto e mostra os bolanes, daqui a pouco eu vou explicar o que é para quem não sabe, e diz que são um cumprimento de uma profecia de Ezequiel, capítulo 47, que estaria se cumprindo hoje, mostrando a redenção do Estado de Israel, mostrando que realmente esse é o fim dos tempos, etc. Embora eu deva respeitar todas as diferenças religiosas e de interpretação teológica, eu acho que respeito e concordância nem sempre são sinônimos perfeitos, tá bem? Então, embora eu não julgue a fé de ninguém, eu venho aqui nesse vídeo dizer para vocês que o que estão dizendo aí na internet é mentira. Isso mesmo que você ouviu, mentira. Eu vou explicar primeiro para você qual é a profecia que eles insistem em dizer que está se cumprindo agora. Eu vou ler alguns trechos para você de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 em diante. Depois você pode pegar a sua Bíblia aí na sua casa e conferir o texto. Ezequiel 47 diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo do lado da casa e do lado sul do altar. Aí vai dizendo que essas águas que vão medindo lá do santuário do templo, evidentemente em Jerusalém, vinham descendo, e verso 4 diz: Mediu mais 2 vezes e fez-me passar pelas águas, e me davam nos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, e me davam nos lombos. Mediu outra vez mais 1000, e já um rio que eu não podia atravessar. E as águas vão descendo. O verso 8 diz: Então me disse: Essas águas saem para a região oriental e descem à campina, entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Vamos pegar geograficamente o que eu acabei de ler. As águas viriam, segundo a profecia, de Jerusalém. Sairiam do templo, iriam descendo a cada tantos metros. O profeta percebia que a água em determinado momento estava nos joelhos. Depois chegou aos lombos, à cintura. Depois um grande rio que ele não podia mais entrar nele. E as águas chegariam até o Mar Morto, que se tornaria saudável. O Mar Morto está lá embaixo. É um dos mares mais salgados do mundo. Ele tem um acúmulo de sal muito grande. Como aqui é deserto, eu estou justamente no deserto de Israel, a água evapora mais do que recebe. Então, com isso, a densidade da água vai ficando cada vez mais pesada. Tanto é que você já deve ter visto vídeos de algumas pessoas que vêm como turistas a Israel e quando vão ao Mar Morto conseguem boiar. Eles tiram uma foto geralmente assim, lendo um jornal e não afundam. Esse é o Mar Morto. E a profecia diz que as águas ficariam saudáveis. Muito bem. Aqui abaixo de mim, eu não sei se dá para você ver, alguns lagos que se formaram. E embaixo desses lagos, às vezes, costuma minar um pouco de água, água fresca, água boa, água doce. Então, muitos estão dizendo que esses buracos que estão formando aqui são o cumprimento da profecia de Ezequiel 47. E vão mais além, de maneira bastante sensacionalista, eles dizem: os cientistas de Israel não sabem explicar o que são esses fenômenos desses buracos. Os cientistas estão investigando, mas estão admirados, sem entender que água é essa que está trazendo aqui, e começam dizendo: irmãos, é a profecia de Deus se cumprindo. Houve até um pregador aí, o pastor, eu não sei o que ele é, que colocou na internet que eles estavam fazendo o metrô de Jerusalém e acharam um grande rio que está se formando debaixo de Jerusalém. Meus amigos, isso é mentira. Eu acabei de sair de Jerusalém agora, estava descendo ali para o lado do En-Ged, mas eu parei o carro porque teve um acidente e nós estamos querendo ver se o trânsito melhora. Não tem nada de rio subterrâneo em Jerusalém. Aliás, o famoso metrô de Jerusalém é um trem de superfície. Em Jerusalém não tem trem subterrâneo. Não existe. Eu já conversei com vários amigos israelenses aqui. Você ouviu falar desse tal misterioso rio que baixa? Não, não tem rio nenhum. Isso é mentira. E não venha com aquela história, não, mas o rio existe, mas as autoridades que não contam.
toda fake news tem algumas características básicas, e entre essas está aquela característica de que a informação que eu estou dando é uma informação que ninguém tem, que o governo guarda as 7 chaves, eu descobri porque alguém lá de dentro deixou vazar, etc, etc. Você conhece essa balela aí. Não há, repito, rio subterrâneo nenhum surgindo em Jerusalém. Não há também, repito, nenhuma pesquisa sobre os bolanes que estão deixando os cientistas israelenses atordoados, sem saber o que é isso. Não. Aliás, o contrário do que estão dizendo é o que está acontecendo. Infelizmente, o Mar Morto, desculpe o trocadilho, está morrendo. Isso mesmo. Só para você ter uma noção, no passado, onde eu estou aqui, exatamente nesse momento onde eu estou, passava água aqui por cima. Aqui é fundo de mar. Mas o mar foi recuando tanto, recuando tanto, recuando tanto. Se você olhar lá embaixo, onde estão essas torres aqui, de alta tensão, era fundo de mar. Ele continuou recuando, 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 e ele já está lá atrás. Perde-se, em média, 1 metro por ano do Mar Morto. Isso é muita água. Por que o Mar Morto está encolhendo? Aliás, se você olhar no mapa hoje, no Google Maps, você vai ver que hoje já tem 2 Mar Morto, 2 mares mortos, se eu posso falar assim. Já são 2 lagos que se formaram e tem uma corrente de terra no meio deles. Por quê? Porque ele está encolhendo. Qual a razão disso? O Rio Jordão hoje está muito menos caudaloso do que no passado. Há muito mais pessoas usando águas. Eles estão tirando muita água do Rio Jordão para a agricultura. Então o Mar Morto recebe menos água. Além disso, em Jerusalém, como tem muito mais construção, ele recebe menos água das chuvas que caem em Jerusalém e que a enxurrada acaba descendo para cá. Aqui mesmo não chove. O que acontece aqui é que chove em Jerusalém e as enxurradas descem aqui, formando realmente várias correntezas d'água que podem levar até pontes. Aliás, é incrível, mas aqui no deserto tem a plaquinha escrito: cuidado com inundação, cuidado com enchente. Bom, continuando o que eu estava dizendo para vocês, à medida que o mar está recuando, estão aparecendo aqueles buracos lá que você está vendo. Tá vendo? Tem um lá, tem outro mais aqui. Esses buracos são formados por quê? Eu conversei com alguns geólogos, eles me deram uma explicação. A explicação é o seguinte: o Mar Morto recebe água de 3 fontes. Letra A, Rio Jordão. Segundo, as chuvas que caem em Jerusalém. Nós estamos a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Terceiro lugar, lençóis freáticos que existem na região. Esses lençóis também abasteciam o mar por baixo, ok? Então isso você já sabe. Segundo, como existe um grande acúmulo de sal, esse sal ficava mais embaixo do Mar Morto. Mas à medida que ele está recuando, aquele sal fica parado ali. E aquela água de lençol freático que mina por baixo, dissolve esse sal. Então o sal acaba dissolvendo e fica um buraco, um oco, minando água por baixo. Só isso, Rodrigo. Só isso. Essa é a explicação que os geólogos dão para os chamados bolanes. Aliás, até a palavra bolane é um aportuguesamento, ou talvez um anglicismo, da palavra hebraica que significa engolir. Porque esses bolanes às vezes são muito grandes, são crateras que formam e engolem até praias inteiras. As praias estão desaparecendo. Então esta é a explicação científica dos bolanes, tá bem? Não tem nenhum mistério, não tem nenhum rio. E antes que alguém fale: não, mas você tem que crer na Sagrada Escritura, a Bíblia a gente aceita pela fé. Sim, mas fé demais não cheira bem. A fé tem que ter um lado racional, senão vira crendice, vira fideísmo. Você quer ser um crente ou um crédulo? Aliás, essa é uma pergunta que eu faço. Sou um crente ou sou um crédulo? E se você quiser ir para a Bíblia, exegeticamente falando, não tem base nenhuma para falar que os bolanes seriam um cumprimento da profecia de Ezequiel 47. A profecia de Ezequiel 47 é uma profecia condicional que Deus deu para Israel, o que aconteceria aqui se eles aceitassem o Messias. E essas profecias condicionais vão se cumprir quando e como? Na Nova Jerusalém, com o povo de Deus que morará ali. Leia Isaías 66. Lá tem uma profecia condicional falando do novo céu e da nova terra. Lá em Isaías fala que as pessoas ainda continuariam morrendo, mas no novo céu ninguém vai morrer. Então aquelas profecias que Deus não pôde realizar no Israel da terra, Ele vai realizar quando a Nova Jerusalém descer. E ali, segundo o Apocalipse, diz que do trono de Deus, da Nova Jerusalém, sai um rio, o rio da água da vida, que alimenta...
espero que eu e você estejamos entre os cidadãos da nova terra. Então, eu acredito nas profecias, creio que estamos vivendo no fim dos tempos, mas eu não preciso fabricar evidências para acreditar na palavra de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido você aí e cheque as fontes. Nem acredito no que eu estou falando, cheque as fontes do que eu estou dizendo para ver se é verdade, tá bom? E vamos evitar o sensacionalismo e a crendice barata. Que a graça de Jesus esteja com cada um de vocês.